Hoje é dia de comunhão, também é dia do presbiteriano, e no momento da ceia nós vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos presbíteros, aqueles que estão conosco. Deus abençoe, parabéns pela sua vocação e o seu trabalho. Romanos capítulo 8, verso 31, depois retornamos ao verso 26, 31 a 39, e retornando ao 26 ao 30. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que está diante de nós, palavra que é a verdade, que não mente jamais, que nos ensina o caminho a seguir e nos dá plena convicção da Tua obra consumada na pessoa de Jesus Cristo e na intermediação do mesmo. Recebemos o Seu Santo Espírito para vivermos aqui na terra até chegarmos na glória. Obrigado, Senhor, por esse recurso que enche os nossos corações de afeto, de amor, de proximidade, de cuidado, de ação soberana, de transformação, de nova vida, ao qual recebemos para vivermos na Tua graça. Assim oramos certos que o Senhor está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a palavra de Deus para nós hoje é um texto bastante conhecido, cantado em muitos cânticos espirituais, em muitos louvores, em muitas exaltações, em hinos. A palavra de Deus talvez seja um dos textos que mais nos dá a dimensão da nossa salvação em Cristo. Romanos capítulo de número 8 é um texto amado por muitos teólogos e odiado por tantos outros, que querem negar a soberania de Deus sobre todas as coisas, e aqueles que são apaixonados pela soberania de Deus, são apaixonados pelo texto de Romanos capítulo 8, desde o primeiro momento, onde nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos cristãos do nosso século gostariam de rasgar esse texto da Bíblia? Eles não querem confiar inteiramente em Deus. Eles querem confiar um pouquinho nele mesmos. E nós estamos vivendo um tempo onde o crescimento do humanismo nos coloca diante
de uma dificuldade muito grande para recebermos da graça de Deus para a vida presente, onde nós entendemos que nós nos resolvemos por nós mesmos. E segundo a palavra de Deus, isto nunca vai acontecer. Cada um de nós só se resolve porque Deus é por nós. Cada um de nós chegou a essa igreja somente por uma razão: porque Deus é por nós. Nenhum de nós chegaria aqui com as próprias pernas. Nenhum de nós teria a caminhada em direção à comunhão com Deus e com os nossos irmãos, não fosse a intervenção de Deus em nossas vidas. Que coisa maravilhosa é sabermos que fomos trazidos por Deus para a igreja nessa noite. O próprio Espírito Santo, o próprio Deus Pai e o próprio Deus Filho nos buscou para estarmos na comunhão dos santos nesta noite. Fico muito feliz com essa convicção. Sabe por quê? Porque se dessemos um passo em direção à igreja por nós mesmos, nós teríamos um pouco de mérito nesse caminho. Nós falaríamos para nós mesmos: está vendo? Eu consegui fazer parte do caminho que eu tinha que trilhar. Não precisei de Deus para chegar até aqui. Mas você só veio até aqui porque todos os passos que foram dados para você chegar até aqui foi uma intervenção de Deus na sua vida para que você aqui chegasse. Essa é uma obra de Deus, buscando o pecador que cai em si e diz: ai de mim, Senhor, porque sou pecador, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu estou aqui, mas eu cheguei até aqui. Essa dimensão de Romanos 8, ela nos dá a possibilidade de vivermos com base na graça de Deus, na ação misericordiosa de Deus para a nossa vida. Isso não está fazendo muito sucesso no nosso tempo, mas nós precisamos retornar a tais convicções. Miserável o homem que sou, se não for por Deus, nada acontecerá. O texto de Romanos, até o capítulo 6 de Romanos, nós temos uma leitura doutrinária. A partir do capítulo 6, nós temos uma leitura prática da vida cristã. E no capítulo 8, propriamente, ele fala dessa ação soberana de Deus nos buscando e tirando de nós a condenação do pecado por mérito da cruz de Cristo, e evidenciando a ação do próprio Deus. Ele coloca cena por cena desta busca, e ele nos dá uma visão da glória. Ele dá-nos a capacidade da palavra de Deus entrar em nossa dimensão limitada e terrena. É como se Deus estivesse da glória comunicando a sua visão soberana e eterna de todas as coisas. E ele diz: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ah, queridos, se pudéssemos tirar esse texto da Bíblia, nós teríamos muitos méritos na nossa caminhada cristã, mas esse texto não sairá da Bíblia, ele ficará lá, para a tristeza de muitas leituras humanistas. Deus já fez, irmãos,
E o que Deus já fez está feito, está consumado. Não importa nada que aconteça aqui na terra. O que Deus já fez na história passado está consumado. Ele traçou o destino, ele fez o chamamento, ele fez justiça, e ele tem um ato de glorificação para toda a sua igreja. Esta é uma verdade imutável. Ninguém pode arrancar de lá. E toda a Bíblia dá testemunho desta verdade. Do primeiro verso da palavra até o último verso da palavra, aquilo que Deus faz perfeitamente. Não há vacilo na caminhada com Deus. Não é possível você dizer, Deus vacilou aqui ou vacilou ali. Se Deus tivesse chegado mais cedo ou mais tarde, se Deus tivesse antecipado o tempo ou atrasado o tempo, não há nenhuma possibilidade de nós intervirmos naquilo que Deus já fez. E a intervenção de Deus é perfeita. Por pior que sejam as circunstâncias, Deus jamais falha no seu agir. E nada acontece por acaso. Você deve se alegrar nas suas provações. Você deve perseverar nas suas aflições. Você deve saber que o amor de Deus é tão grande que Ele enviou o seu próprio Filho para abrir as portas da eternidade para todos nós. Não há toque, não há intervenção humana, só há agir de Deus em todas estas cenas. Então, queridos, hoje a gente precisa entender algo muito importante. Deus sempre será por nós. O Pai é por nós. E diz o texto, aquele que não poupou o seu próprio Filho. Estamos com o mesmo na expressão da comunhão aqui à nossa frente. Aquele que enviou o seu próprio Filho antes por todos nós o entregou, igreja. Porventura não nos dará graciosamente ação da graça divina todas as coisas? Há alguma dúvida no seu coração que a graça de Deus está agindo poderosamente? Aquele que deu o seu próprio Filho para que todos nós fôssemos salvos, Ele vai esquecer de ser gracioso para conosco em algum instante da nossa caminhada, por mais provação, aflição ou tribulação que haveremos de passar? Você acha que Deus vai abrir mão de nós, depois de Ele ter enviado o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós? Ele vai nos negar alguma graça? Você acha que Deus é tão mesquinho que Ele pensa somente na sua própria glória e não está preocupado com você em cada um dos detalhes da sua caminhada? Pois bem, meu querido, o texto nos diz que Deus Pai é por nós. Deus Pai sempre será por nós, desde o ato criador até a nosso retorno para a eternidade. Deus jamais vai falhar na sua ação soberana. E ninguém haverá de nos acusar. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, pois é Deus quem faz justiça. E o ato de justiça de Deus foi enviar seu próprio Filho para morrer por nós. Você acha que Deus vai deixar você à disposição da condenação deste mundo? Pois bem, Deus Pai é por nós. Mas o Filho também é por nós. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós somos considerados como ovelhas indo para o matadouro. Diz a palavra de Deus, Cristo Jesus também é por nós. E a cada momento e a cada instante é possível que você vislumbre a possibilidade de morte. Hoje mesmo, aquele que confeccionou estas 3 togas que eu tenho, faleceu. Teve um mal súbito. Presbítero Lenilson, lá na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Pouco tempo deixou esta vida. Hoje mesmo, alguém deixou esta existência. Você acha que Cristo Jesus perdeu a mão? Ele deixou de agir como Deus? E o presbítero Lenilson, por um escape, por uma falha de Deus, foi pego pela morte? Pois bem, meu querido, você está muito enganado, porque Jesus Cristo é por nós. E Ele nos busca no momento certo, na hora certa, na dimensão da eternidade. Todos nós chegaremos lá. Deus não falhou na economia da vida do nosso amado presbítero, mas sim, há um agir de Cristo, buscando aqueles que são seus. Tragada foi a morte pela vitória da cruz. Sempre nos preocupamos com o fato de que haveremos de morrer. Pois bem, meu querido, nele a grande graça. Cristo Jesus, pessoalmente, vindo nos buscar, para chegar na glória. Queridos, não há um momento mais festivo e alegre do que esta data para a vida do cristão. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Nós temos uma vitória perfeita através desse agir soberano de Deus. Na pessoa de Cristo Jesus, a grande vitória, uma vitória sem concorrência, mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não bastasse o Pai ser por nós, o Filho ser por nós, o Espírito Santo também é por nós. E na ascensão de Cristo, Ele informa que o Espírito estará conosco para sempre, até que Ele volte para nos buscar e nos levar para a eternidade. Pois bem, o Espírito também, semelhantemente como o Pai e como o Filho, nos assiste. Está pronto a nos dar a assistência que nós necessitamos. Ele ficou conosco para que tivéssemos o cuidado divino, os nossos corações, a nossa alma e o nosso corpo fossem tratados por Ele. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Essa é a parte que entra a gente. Ele nos assiste em nossa fraqueza. E é possível, querido, que você, conduzido pelo Espírito Santo, tenha tempo de fragilidade. Quando eu estava caminhando para o seminário, meu pai, que não era cristão nessa época, falou assim: olha, esse negócio de pastor não dá dinheiro, você deveria fazer outro curso. E eu obedeci ao meu pai. E durante 5 anos, eu entristeci a minha alma. Eu queria ter ido para o seminário já em 1982. Só pude embarcar para lá em 88, por causa de uma orientação do meu pai. E durante 5 anos, eu amarguei uma frieza espiritual. Descontentamento com a fé cristã. Apesar de saber que Deus, da igreja, da fé, ter feito minha pública profissão de fé, eu sofri com uma decepção pessoal. Eu queria fazer uma coisa e fui orientado pelo meu pai que não deveria fazer aquilo. E aquela tristeza invadiu meu coração. Estar na igreja
era um local estranho para mim durante 5 anos. Não deixei de ir, não deixei de participar, não deixei de conviver com os meus queridos irmãos, mas o coração estava triste. Às vezes isso vai nos pegar, queridos, essa fraqueza vai se manifestar. Mas essa fraqueza deve ser convertida em obra do Espírito Santo de Deus. Por mais distante, por mais desértico que seja o caminho, que seja um tempo de uma proximidade com Deus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer momento da nossa vida. E nessa hora nós devemos saber muito bem o que nos guia. E a grande preocupação do papai e da mamãe, saiu da igreja. Falei, isso aí, ninguém sai da igreja, irmãos. Aqueles que são do Senhor, irmãos. Ninguém sai da igreja. Quem é da igreja é da igreja. Pode ir até as portas do inferno, vai continuar sendo da igreja. Vai sofrer um pouquinho, vai padecer um pouquinho nas suas limitações, nas suas fraquezas, mas aqueles que são do Senhor, irmãos. De lá nunca sairão. Por que estás tão preocupado, meu querido? Quem é do Senhor, e dali nunca sai. E voltei, na saída do pai de Brasília. Ele falou, eu falei, o que eu faço agora? Ele falou, você faz o que você quiser. No dia seguinte eu comprei minha passagem para o seminário. E fui embora e fui fazer o que eu queria. Mas o aprendizado do deserto foi muito bom. Tenho certeza que Deus teve algo de muito importante naquele trajeto e naquele tempo de conhecimento. O Espírito Santo vai nos cuidar naquilo que não sabemos. E nós não sabemos orar como convém. Sabia disso? Você ora. Mas se o Espírito Santo não orientar a sua oração, querido, você não sabe orar. Você não sabe caminhar dentro do Deus que é por nós. Não é você quem traça o destino, mas é Deus quem o traça. E a sua oração deve ser uma conformação à vontade de Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim, para a minha vida? Quando nós perdemos essa dimensão, de novo minha folha, nós perdemos essa dimensão, queridos, nós estamos em situação de dificuldade. E o Espírito Santo, como Deus, é por nós. Ele vai buscar da eternidade uma intervenção soberana, inexprimível, e sonda os nossos corações e nos dá da sua presença, para que, segundo a vontade de Deus, nós sejamos caminhados como santos. É a ação de Deus, o Deus Espírito em nossas vidas, conformando a nossa existência, a presença da sua vontade. Ao que você predestinou, a este chamou, aos que chamou, a este justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. É Deus quem opera, é Deus quem age, é Deus quem transforma. E quando nós resolvemos entender isso, nossas provações, nossas aflições, nossas tribulações são consoladas pelo próprio Deus, Espírito Santo. Porque estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nenhuma intervenção poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua palavra, irmão. Saia daqui essa noite na certeza que Deus Pai é por nós, que Deus Filho é por nós, que Deus Espírito Santo é por nós. E absolutamente nada
sai do controle das suas mãos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.